Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Nós somos chamados a viver este tempo que a Igreja nos propõe, esse mês de setembro, que é mês de refletir cada vez mais sobre a Palavra de Deus, acolhendo essa Palavra Santa. Então nós vamos ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 6, de 27 a 38. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordioso, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoado. Dai e vos será dado, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, esse Evangelho traz vários ensinamentos para nós acerca das nossas relações humanas. Poderíamos classificar como centro desse Evangelho essa atitude que Jesus chama-nos para ter, dizendo: aquilo que vocês quiserem que os outros vos façam também a eles. É a regra de ouro para as relações, né? Se a gente fizer para o outro o que a gente gostaria que ele fizesse para nós, certamente o mundo seria melhor, porque ninguém agiria para o mal, mas sim empenhando-se sempre em fazer o bem. E é importante que nós partamos sempre deste princípio, de nos colocar no lugar do outro, fazendo para ele aquilo que gostaríamos mesmo que fosse feito a nós, então fazendo sempre o bem. E aí Jesus chama atenção para diversas atitudes que nós devemos ter. Primeiro é que ele nos chama a amar os nossos inimigos e fazer o bem aos que nos odeiam. Essa é um convite que Jesus faz, que não é tão fácil, né, de ser assumido, porque é muito comprometedor. Você amar aqueles que vos odeiam, fazer o bem para quem quer o mal de você, não é algo tranquilo e fácil. Mas, como o próprio Jesus, ele nos convida a viver isso. É possível, sim. E como que é possível? É sobretudo, queridos irmãos e irmãs, em primeiro lugar, cultivando a experiência de rezar pelos inimigos e depois trabalhar o coração para não desejar mal para os inimigos. E aí então, a partir dessa experiência da oração e do não desejar mal para os inimigos, aí então se pode empreender o fazer o bem para aqueles que não gostam de nós ou que nós não gostamos. Então, não é algo impossível, não é algo fácil também, mas sendo algo possível, é algo que é construído com uma pedagogia, uma didática, uma dinâmica, que vai aos poucos envolvendo a outra pessoa na nossa vida, a pessoa que a gente tem dificuldade na outra vida, de uma forma que a gente possa ir aos poucos realizando este projeto que Jesus tem para conosco. Depois, Jesus chama atenção também sobre a necessidade de não cultivar em nosso coração os julgamentos, porque o julgamento é um mal. Quando nós julgamos alguém ou quando nós julgamos uma determinada situação, temos um preconceito,
é uma porta que se fecha da nossa parte para a possibilidade de conhecer o outro, de vivenciar realidades belas e novas e renovadoras. É um fechamento que temos para a possibilidade da gente crescer. Porque quando cultivamos em nós um julgamento, um preconceito, uma ideia prévia acerca de uma determinada situação, de uma determinada pessoa, nós corremos o risco de ficar com esta ideia, ficar com esta imagem que criamos e não experimentarmos verdadeiramente a realidade que está diante de nós. Então, é uma porta que se fecha na possibilidade da gente conhecer uma pessoa nova, conhecer uma realidade nova, porque criamos diante dela este preconceito. Então, Jesus nos lembra que nós devemos evitar todo tipo de julgamento. Não julgueis e não sereis julgados, né? Então é interessante essa máxima de Jesus. E que nós, diante disso, devemos ser sempre cuidadosos para não nos deixar tomar por este espírito de julgamento, de preconceito, de querer ter uma ideia e condenar uma situação ou uma pessoa pela ideia que cultivamos a partir deste julgamento e deste preconceito que tivemos dessa situação ou da pessoa que está diante de nós. E Jesus, então, convida-nos a fazer essa experiência de um amor que vai além de uma palavra bonita, mas que é gesto concreto, que é ação verdadeira, que vai ao encontro do outro e que tem como sua expressão máxima verdadeiramente o perdão. Então, para viver isso que Jesus nos pede no Evangelho de hoje, amar os nossos inimigos, é preciso cultivar em nós o perdão. Preciso estar aberto a esta graça, que é a excelência do amor, que vai experimentar, acolher o outro que fez o mal a nós, reconhecendo que ele fez o mal, mas dizendo, apesar disso, você continua sendo meu irmão, minha irmã, e nós vamos caminhar juntos. Talvez as relações não voltem a ser aquilo que eram antes. Não é beijo e abraço o perdão. O perdão é a possibilidade que a gente tem de rezar pelo outro, possibilidade que a gente tem de não desejar o mal do outro e a possibilidade que a gente tem de, se o outro precisar de mim, eu estou à disposição para servi-lo. Muitas vezes a gente pode ficar meio que frustrado com a gente mesmo, pensando, eu não perdoei porque eu não esqueci aquilo que a outra pessoa fez, ou eu não perdoei porque não voltou a ser totalmente como era antes. Não. Nós não vamos esquecer o que o outro fez, nós vamos olhar de um jeito diferente aquilo que nos foi feito, que nos machucou, que nos feriu. E vamos ter relações com a outra pessoa depois de ter sido machucado pelo mal que foi feito, não do jeito que era antes. Vai mudar, sim, mas o importante aqui é que se preserve o respeito e a possibilidade de cuidar da outra pessoa quando ela assim o necessitar. Então, o perdão é um dom que é dado por Deus a nós, que nos dá a possibilidade de olhar a realidade que nos feriu, que nos machucou, de uma forma diferenciada. Olhar com um olhar de acolhimento, olhar com o olhar do próprio Deus, que é um olhar que reconhece o erro que a pessoa fez, mas reconhece também a possibilidade de, apesar do erro ter sido feito, dar continuidade à vida e viver a experiência de estar constantemente nesta comunhão com Deus, que leva a gente a fazer, apesar das dificuldades, comunhão com os nossos irmãos e irmãs. Então guardemos no coração a máxima de Jesus, que você quiser que o outro faça a você, faça também você a ele. Esta é a regra de ouro. Se a gente viver isso, certamente o mundo será muito melhor. Se todas as pessoas vivessem essa dinâmica, certamente a gente teria um mundo mais amoroso e tranquilo. Que nós possamos assumir esse compromisso.
Não ficar esperando que todos vivam isso, mas que nós comecemos a viver esta experiência de fazer ao outro o que nós gostaríamos que fizesse a nós. Então, fazer ao outro sempre o bem, fazer o outro tudo aquilo que é experiência de amor. Que Deus nos ajude e nos dê essa graça. E que venha a generosa bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Fica com Deus. Um abraço forte.